Atos 2, versículo 1. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Atos 2, verso 1. Todos encontraram? Amém. Quem não encontrou diz misericórdia. Todos encontraram, né? Vai dizer o seguinte: ao chegar o dia de Pentecostes, todos estavam concordialmente reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, no qual encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram línguas como de fogo, distribuída entre eles, e sobre cada um pousou uma. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia. Vamos orar para que o Senhor fale conosco, que eu seja um instrumento para falar aquilo que o Senhor quer nessa noite, amém? Senhor, meu Deus, Senhor, muito obrigada, Senhor. Graças te damos por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. Te agradecemos por esses 2 dias maravilhosos que o Senhor nos proporcionou, Senhor. E estamos aqui diante neste momento te pedindo que o Senhor fique conosco e que o Senhor fale conosco, Senhor. Estamos aqui por um único propósito, que é a tua presença, Senhor. Então estamos aqui declarando que sem a tua presença nós não iremos sair deste lugar, Senhor. Então comece a adentrar este lugar com teus anjos e se faça presente nessa noite, Senhor. Que vidas venham sair daqui cheias do teu Espírito, Senhor. Que vidas venham conhecer quem o Senhor é, Senhor. É tudo que te pedimos, que eu seja um instrumento nas suas mãos. Fique conosco e fale conosco em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigada. Graças a Deus. Os irmãos podem se sentar. Amém. Ontem falamos sobre o tema em chamas. Repita comigo, em chamas. Em chamas. Hoje eu quero dar continuidade a esse tema que o Senhor colocou em meu coração. Ontem nós iniciamos falando aqui sobre a importância de vivermos em chamas. E iniciamos também falando sobre aquilo que Deus provoca através da vida daqueles que estão em chamas. E hoje eu quero dar continuidade a esse tema. Para quem não estava aqui, eu vou fazer um breve resumo para você. Que antes de acontecer o dia de Pentecoste, logo após Jesus ter sido morto, crucificado e ter ressuscitado, ele faz uma promessa aos discípulos, que era para os discípulos ficarem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder, até que do alto se cumprisse a promessa. Promessa essa que era do Espírito Santo. E me chama muita atenção porque os discípulos, eles obedeceram aquilo que o Senhor falou. E eles ficaram naquele lugar até que do alto eles recebessem o Espírito do Senhor. E eles permaneceram naquele lugar. E eu achei bem interessante porque eu ouvi certa vez, e eu acredito que você não sabe. Para quem não sabe, a palavra Espírito Santo tem um significado de poder como dinamite. Eu vou repetir para você. Espírito Santo significa poder como dinamite. Dinamos. Poder que explode. Poder que explode. E eu achei bem interessante o significado de Espírito Santo. E pensando sobre isso, meu irmão, é exatamente por isso que o Senhor almeja tanto que nós venhamos ter dentro de nós o seu Espírito. Como eu disse, Espírito Santo significa poder como dinamite. O Senhor almeja que nós venhamos ter o seu Espírito dentro das nossas vidas para explodir. Explodir. Para detonar, aniquilar com as armadilhas de Satanás. Para aniquilar. É por isso que o Senhor, dia por dia,
almeja que venhamos ter essa chama dentro dos nossos corações para explodir com as obras de Satanás. E foi com esse objetivo que Ele deixou o seu Espírito nessa terra. E eu achei bem interessante porque eu quero ler com os irmãos Atos 2, versículo 41, se você puder abrir aí. Atos 2, versículo 41, vai dizer o seguinte: desse modo, os que acolheram a sua palavra foram batizados. E naquele dia, juntaram-se a eles quase 3.000 pessoas. E eles perseveraram nos ensinos dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão. Meu irmão, se você estivesse entendendo, você estaria glorificando. Aqueles discípulos, eles entenderam isso. Eles entenderam que quando eles receberam o poder de Deus, eles precisavam explodir. Explodir. Tanto é que aqui, em um só sermão, 3.000 pessoas se acolhem a eles. 3.000 pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Poder como dinamite. Poder que explode. Meu irmão, o Senhor almeja que nós venhamos ter dentro de nós o seu Espírito. Não somente para termos Ele dentro de nós, mas para que onde nós venhamos passar, nós venhamos contaminar e incendiar. Os discípulos, eles foram cheios do Espírito Santo. E logo após eles terem recebido o Espírito Santo, por onde eles passavam, eles incendiavam. Eles incendiavam. Pensas que o Senhor deixou o seu Espírito para que nós venhamos ter Ele dentro de nossas vidas. Mas, meu irmão, o Senhor não deixou o seu Espírito Santo aqui nessa terra para ficar somente dentro de nós. Ele deixou o seu Espírito Santo para que onde nós venhamos passar, nós venhamos incendiar. Glória a Deus. Incendiar, contaminar. E algo que me chama bastante atenção, que eu até falei ontem, que há um poder extraordinário sobre a vida daqueles que estão em chamas. Há um poder extraordinário. Há um poder extraordinário sobre a vida daqueles que estão em chamas. A palavra do Senhor vai dizer que por onde os discípulos passavam, a sua sombra curava. Há um poder extraordinário sobre a vida daqueles que estão em chamas. Meu irmão, estamos vivendo um momento crucial. Momento este que muitas pessoas estão perecendo sem conhecer o poder de Deus. Pessoas não têm morrido sem conhecer aquilo que Deus pode fazer, sem conhecer o que o amor de Cristo faz nas vidas. Oséias 4:12 vai dizer: o meu povo perece por falta de conhecimento. E o que você tem feito diante disso? Muitas das vezes nós temos sido omissos. Muitas das vezes nós chegamos aqui diante da presença de Deus e falamos: Senhor, derrama o seu Espírito sobre a minha vida, que eu venha ser cheio. Mas não lembramos que tem vidas lá fora que estão perecendo sem conhecer o poder de Deus, sem conhecer o que Deus
faz. Ah, meu irmão, eu estou aqui para te falar hoje que este lugar não queria ser um cemitério de profetas e sacerdotes. Eu vou repetir para você entender. Que esse lugar não vinha ser um cemitério de profetas e sacerdotes. Pessoas essas que têm um poder extraordinário, mas que muitas vezes falam: ah, mas eu não sei pregar, eu não sei falar o meu sermão. Meu irmão, o Evangelho é poder de Deus. O Evangelho é poder de Deus. Você não precisa ter um belo sermão, você só precisa estar em chamas. Em chamas. O resto, Cristo te responsabiliza. O resto é por Cristo. Cristo se responsabiliza pelo resto. Decida somente estar em chamas, para que onde você venha passar, vidas venham ser mudadas. Aleluia. Vidas venham ser transformadas. Entenda nessa noite que essa vida é muito mais do que vivermos somente para nós mesmos. Meu irmão, você que está aqui hoje, a sua vida é muito mais do que viver simplesmente para você. A sua vida é muito mais do que viver simplesmente para você. Não seja omisso. Omissão é pecado. Omissão é pecado. Mas eu creio que aqui hoje o Senhor está levantando profetas, sacerdotes, que por onde passar irão incendiar pessoas em chamas, em chamas. Eu li uma frase que eu achei bastante interessante essa semana, que eu quero compartilhar com os irmãos. Spurgeon disse: se você tiver a palavra de Deus, mas não tiver a chama de Deus, você será apenas uma luz, mas jamais poderá queimar outras vidas. Eu vou ler novamente para você que não prestou atenção, e preste bastante atenção. Se você tiver a palavra de Deus, mas não tiver a chama de Deus, você será apenas uma luz, mas jamais poderá queimar em outras vidas. Amém. Glória. Glória. Meu irmão, uma igreja sem chamas para nada serve. Meu irmão, uma igreja sem chamas para nada serve. O Senhor almeja que o seu povo esteja em chamas para incendiar outras vidas. Bendito é o nome do Senhor. E eu acho bem interessante porque, enquanto eu meditava acerca desse livro, algo eu notei que eu quero compartilhar com os irmãos. Verso 14 do capítulo 1 vai dizer: e unidos se dedicavam em oração, juntamente com Maria, mãe de Jesus, os irmãos deles e os discípulos. Note aqui que estavam somente os discípulos, quando o Senhor ordenou para que eles esperassem em Jerusalém, os discípulos, a mãe de Jesus e os irmãos de Jesus. Menos de 20 pessoas. E eu fiquei pensando sobre isso, e o Senhor colocou algo no meu coração.
há uma recompensa para aqueles que escolhem viver em chamas. Eu vou repetir para você. Há uma recompensa para aqueles que escolhem viver em chamas. Preste atenção. Versículo 15 vai dizer: logo após eles decidirem viver em chamas, preste atenção, versículo 15: naqueles dias estavam ali cerca de 120 pessoas. Como eu disse, há uma recompensa para aqueles que escolhem viver em chamas. Estava somente Maria, os irmãos de Jesus e os discípulos, menos de 20 pessoas. O versículo à frente já diz que tem 120 pessoas. Como assim? Eu volto a dizer: há uma recompensa para aqueles que escolhem viver em chamas. Preste atenção. Vou ler com você novamente. Agora, capítulo 2, verso 41. Desse modo, os que acolheram a sua palavra e foram batizados naquele dia foram cerca de quase 3.000 pessoas. Há uma recompensa para aqueles que escolhem viver em chamas. Há uma recompensa para aqueles que escolhem viver em chamas. Eles iniciaram, irmãos, com menos de 20 pessoas. Menos de 20 pessoas, você tem noção disso? De repente foi vindo gente. Foi vindo gente, foi vindo gente. E de repente não era só 20, era 120. E de repente já era 3.000 pessoas. Há uma recompensa para aqueles que escolhem viver em chamas. Eu estou aqui para te dizer, irmão, não pare. Não pare. Eu sei que a obra muitas das vezes não é fácil. Muitas das vezes é desgastante, os problemas, as coisas que vêm diante das nossas vidas. Mas o Senhor colocou isso no meu coração essa tarde. Há uma recompensa para aqueles que escolhem viver em chamas. Talvez você já não está vendo o que Deus está fazendo. Aleluia. Mas eu estou aqui para te dizer que Deus já começou a se mover. Deus já começou a se mover. E se mover ao teu favor. Ele está se movendo. Então persevere. Escolha perseverar. Eu achei tão interessante isso, porque aqueles poucos irmãos, aqueles discípulos, a mãe de Jesus e os irmãos de Jesus, eles são os responsáveis pelo que nós temos hoje. Eles são os responsáveis pelo que nós temos hoje. Milhares de pessoas. Não são mais só 3.000, são milhares e milhares de pessoas. Porque algumas poucas pessoas, elas escolheram viver em chamas. Porque algumas poucas pessoas escolheram, decidiram. E mal viver em chamas é uma decisão. É uma decisão. Ai, irmão. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Poucas pessoas que decidiram perseverar. Que não vê o que sobrou hoje, mas que um dia lá no céu poderá ouvir do Senhor. Vocês são responsáveis por um avivamento.
Que acontecerá o avivamento da Salão. Que acontecerá o avivamento nessa nação. Será através da sua vida. Será através de você, pastor Evilásio. Será através de você, Sabrina. Será através de você, Micael. Será através de você, pastor Divino. Será através de você, irmão, que o avivamento irá começar. Mas decida hoje estar em chamas. Decida hoje se encher do Espírito Santo de Deus, para que onde você veio passar, você venha incendiar. Aquele discípulo, por onde eles passavam, vidas ficavam impactadas e queriam segui-los. Irmão, será que por onde você tem passado, você tem marcado vidas? Isso é muito forte. Será que por onde você tem passado, irmão Evilásio, você tem marcado vidas? Você tem deixado ali a marca do Senhor Jesus? O Senhor que está aqui para te dizer isso. Aleluia. Chega de viver uma vida em unção. Chega. Hoje é noite de dar um basta. Hoje é noite de dar um basta. Eu me lembro de uma história que eu ouvi certa vez que me marcou muito, que eu quero compartilhar com os irmãos. Meu tio, por onde ele passa, ele conta essa história. Certo homem, ele morava numa cidade do interior. E uma vez um grande pastor renomado foi naquela cidade. E ao chegar naquela cidade, aquele irmão preparou o ambiente para ter o culto. E ele ligou uma corneta na porta da igreja. E aquele pastor ficou sem entender o porquê que ele ligou aquela corneta. E logo após iniciar o culto, o pastor disse: alô, mundo! Alô, mundo! E o pastor ficou sem entender o porquê que aquele irmãozinho fez aquilo. E ele foi, pregou. E quando acabou o culto, ele chamou o irmão e falou assim: irmão, por que o senhor liga a corneta todos os dias de culto e fala alô, mundo? Aí ele respondeu: porque esse é o mundo que o Senhor me entregou. Esse é o mundo que o Senhor me entregou. Aleluia. Meu irmão, o Senhor entregou o mundo em suas mãos. Seja essa cidade de Catalão, seja sua família, o Senhor entregou o mundo em suas mãos. Aleluia. E o que você tem feito diante disso? Como você tem agido perante essa grande missão que o Senhor deixou em suas mãos? Aquele homem, com a sua simples corneta, dia após dia ele ligava e falava alô, mundo! As pessoas podiam não entender o porquê ele fazia isso, mas ele estava dizendo: esse é o mundo que o Senhor me entregou. Esse é o mundo que o Senhor me entregou. Irmão, o que você tem feito diante daquilo que o Senhor entregou? O que você tem feito? Vidas e vidas estão morrendo dia após dia por causa da sua omissão. Por causa da sua omissão. E o Senhor está aqui para te dizer: até quando você continuará com esse posicionamento? Até quando? Até quando você vai continuar omitindo aquilo que eu entreguei em suas mãos? Até quando, jovem? Nós estamos com o tema Juventude em Chamas voltado para os jovens. Até quando, jovem? Vocês serão omissos na sua escola? Vocês serão omissos na sua faculdade?
Até quando vocês vão ter vergonha de falar quem Cristo é e o que Ele pode fazer em suas vidas? Até quando? O Senhor está aqui para dizer: até quando? Até quando você vai ter vergonha de falar de quem o Senhor é? Até quando você vai ter vergonha de dizer que você é crente? Até quando? Meu irmão, eu sinto a presença do Senhor neste lugar. Eu não sei você, mas eu sinto a presença de Deus neste lugar. E eu sei que essa presença, essa noite, quer entrar sobre a sua vida. Aleluia. E que quer te encher de tal forma para você estar tão em chamas que por onde você vinha passar, você vinha incendiar, explodir com as obras de Satanás, queimar, explodir com uma dinamite. Explodir. Salmo 104 vai dizer: faz os teus servos como labaredas de fogo. Aleluia. Vou repetir para você. Glória. Faz dos teus servos como chamas de fogo. Aleluia. Amém. Meu irmão, que o seu desejo venha ser isso essa noite. Senhor, faz de mim uma chama de fogo, uma chama de fogo, labareda de fogo. Eu sei que eu fui bem rápida, mas é isso que eu quero deixar para vocês. Eu convido os irmãos a ficarem de pé, chamar a equipe de louvor neste lugar.